Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabado até que eu vença! Pessoal, iremos ver agora a interferência em películas bem fininhas. Interferência da luz é um fenômeno chamado de iridescência. Quando você percebe, por exemplo, uma bolinha de sabão em cima daquela película bem fininha ali formada, fica um colorido. Ou então quando você tem óleo lá jogado e percebe que aquele óleo fica uma camada também bem fininha, colorida. E isso é o que a gente vai explicar a vocês agora, é o fenômeno chamado de iridescência, é a interferência da luz em películas finas. O que é que acontece aqui? Eu coloquei aqui como se fosse uma bolha de sabão, imagine você brincando de bolinha de sabão, colocando várias bolinhas ali flutuando, menos densas que o ar local, a atmosfera, e aí ela começa a flutuar ali e tal. O que acontece? Quando a luz do sol incide, a luz branca, né? E aí é uma película bem fininha ali com água e sabão, tá aqui a luz branca chegando. Dentro dessa película bem fininha irão ocorrer dois fenômenos. Um percentual vai se refletir e um outro percentual vai se propagar aqui dentro, vai sofrer refração. E aí quando chegar aqui embaixo, sofrer uma reflexão, aí retorna, volta aqui para o mesmo meio, e quando a mágica ocorrer, o que é que acontece? Esse percentual que sofreu reflexão encontra com esse percentual que refratou pela segunda vez, e eles se encontraram aqui e sofreram um fenômenozinho chamado de interferência luminosa, que aí vai dar o colorido, né? Você percebe a bolinha de sabão com várias cores aqui, ó. Você percebe o vermelho, percebe o laranja, você percebe o amarelo, percebe o verde, percebe o azul, percebe o anil, percebe o violeta, enfim, são aquelas cores do espectro, aquelas 7 cores que você percebe. Eu coloquei algumas cores aqui para você notar, por isso que chama também de iridescência. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa película fininha aqui, dei um zoom nela e coloquei aqui para vocês, para a gente entender realmente o que é que acontece. Veja só, essa região aqui de cima, nós entendemos que é o ar. E essa região aqui interna é água mais sabão. Então o que é que acontece? Eu tenho em cima, externamente, um meio menos refringente e internamente eu tenho um meio mais refringente, né? Internamente é um meio mais e externamente é o ar, é um meio menos. Isso vai fazer com que a gente entenda o fenômeno que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um raio de luz chegando aqui, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho isso aqui, colocar um pouquinho mais para cá, que é o ar, que é um meio menos refringente. Então vou pegar um feixe de luz na cor branca, suponha que aqui é o branco, luz do sol, chegando aqui, tá? E vou desenhar para vocês também aqui o trem de onda se propagando, né? Imagine que as ondas estão chegando com esse espaçamento aqui entre elas, ó, que é o nosso lambda, né? O nosso comprimento de onda. Lembre que em cada ponto da frente de onda é perpendicular ao raio de onda. O que é que vai acontecer agora? Quando essa luz chegar aqui, você sabe que ela vai passar para a parte interna, um percentual vai sofrer refração e outro percentual sofre reflexão. Mas é uma reflexão onde a luz está passando de um meio menos para um meio mais refringente. É análogo quando uma onda numa corda está passando de uma corda menos densa para uma corda mais densa. É uma corda de menor índice de refração, digamos assim, para uma corda de maior índice de refração. De menor densidade para uma de maior densidade. Bem assim aqui, ó. Está passando de um meio menos denso para um meio mais denso. E aí a reflexão, quando é de uma corda fina para uma corda grossa, ocorre com inversão de fase. Essa é a informação que você deve ter. Vai ter uma refraçãozinha aqui, ó, uma reflexão, desculpa. Olha o percentual que se reflete aqui, ó. Mas é uma reflexão com inversão de fase. Se você estava vendo uma crista aqui, você agora vai ver um vale. Então imagina aqui um vale se propagando aqui agora, ó. Inverteu a fase, mais outro vale aqui assim, ó.
mais outro vale aqui assim, só para você perceber que essa reflexão aí foi uma reflexão com inversão de fase. O que era crista virou vale e, obviamente, o que era vale vai virar crista. Lembra que na reflexão, esses dois ângulos aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esses dois ângulos aqui devem ser iguais. Só que aí vai ter um percentual que sofre refração, vai ter um percentual que vai passar para essa parte aqui interna. E aí quando passa de um meio menos para um meio mais, diminui o ângulo, se aproxima da reta normal. E é isso que aconteceu aqui agora. Houve uma refração se aproximando da reta normal. E na refração você sabe muito bem que não ocorre inversão de fase, era crista. Aqui embaixo vai permanecer crista, ó. Claro, com um comprimento de onda menor, porque é um meio mais refringente, então o espaçamento das cristas vai diminuir. Só para você ter essa ideia, eu coloquei aí, tá? Olha aqui as frentes de onda perpendicular ao raio de onda em cada ponto. Mas quando esse raio refratado chegar aqui embaixo, um percentual se refrata, é claro, e outro percentual se reflete. Esse percentual que se refrata aqui, ó, se afastando da reta normal, não é nem dele que eu quero falar, mas eu vou desenhar aqui para vocês, é como se fosse uma lâmina, como se fosse não, é uma lâmina de faces paralelas, né? Não ocorre inversão de fase, o espaçamento volta a ser igual a esse aqui, mas ocorre um percentual aqui que se refrata. O que eu quero que a gente foque é no percentual que vai sofrer reflexão aqui embaixo, porque toda refração é seguida de uma reflexão. Olha aqui, refração, reflexão. Refração, olha aqui a reflexão. Aí esse aqui, ó, reflete. E aí você já deve estar se perguntando, né? Ô Fio, e aí? Esse pulso refletido inverte a fase ou não? Você vai ter que avaliar. Porque esse pulso refletido aqui, essa onda refletida, ela está passando agora de um meio, ela estava tentando passar de um meio mais para um meio menos. É como se fosse uma corda grossa para uma corda fina. E de uma corda para uma corda grossa para uma corda fina, não ocorre inversão de fase. Então, ó, crista, 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 refletiu. Continua crista, 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 crista aqui, ó. As cristas aqui não inverte a fase. O espaçamento, eu devo colocar igual a esse aqui, só diminuir um pouquinho esse espaçamento para ficar igual. Ó. Os espaçamentos devem ser iguais a esse aqui, tá certo? Falo do comprimento de onda, né, que é a distância entre duas cristas consecutivas. Muito bem. Mas aqui, ó, crista, 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 refratou, diminuiu o comprimento de onda, continuou crista, não inverteu a fase, refletiu de um meio mais para um meio menos, não inverte a fase, continua crista. Aí quando chegar aqui vai sofrer outra refração. E nesse caso, essa outra refração se afasta da reta normal, porque está passando de um meio mais para um meio menos. Então, esse percentualzinho aqui se refrata. Só que aí tem um detalhe. Na refração, você sabe que não ocorre inversão de fase. Então, era crista, continua sendo crista aqui também, ó. O espaçamento volta a ser igual a desse pulso aqui incidente. Tá aqui o perpendicularismo aqui das frentes de onda. Tudo tranquilo aqui. E outro percentualzinho, pessoal, além de sofrer a refração aqui, sofre a reflexão, porém é uma reflexão sem inversão de fase, porque perceba que a refração ocorrida foi de um meio mais para o meio menos, de um meio mais para o meio menos é como se fosse uma corda grossa para uma corda fina, não inverte a fase, continua aqui, ó, crista, crista e crista, tá? Sem inversão de fase. A única inversão de fase que ocorreu foi aqui, ó, na primeira passagem da refração, onde a reflexão foi do meio menos para o meio mais, então acabou invertendo a fase. Então, recapitulando aqui para vocês, olha só, esse raio incidente, um percentual se refratou sem inverter a fase, um percentual se refletiu, invertendo a fase, porque foi do meio menos para o meio mais. Aí esse pulso refratário chegou aqui embaixo, um percentual refratou, na refração não ocorre inversão de fase, o outro percentual refletiu sem inverter a fase, porque essa refração foi do mais para o menos. É como se fosse uma corda grossa para uma corda fina. Não inverte a fase, só inverteu a fase aqui, que foi do menos para o mais. Aí não inverteu a fase, chegou aqui em cima, sofreu refração, na refração não inverte a fase, e na reflexão, como foi a refração do mais para o menos, também aqui não inverteu a fase. Só a inversão de fase aqui, ó.
Então ficou assim, ó. Crista, vale, inverteu a fase. Aqui a refração continuou Crista, aí refletiu do máximo para o menos, não inverteu a fase. Crista, chegou aqui, refratou, Crista, refletiu, Crista. Aqui também. Ou seja, só houve inversão de fase nesse momento aqui. O que é que vai acontecer agora? Essas ondas aqui, refletida e refratada, irão sofrer interferência. E essa interferência é nela que você vai ter que se atentar agora, porque é uma interferência onde as fontes são invertidas as fases. Essa aqui é vale e essa aqui é crista. As fontes, elas estão em oposição de fase. Fontes em oposição de fase. E aí você sabe muito bem qual é a expressão para calcular a interferência, né? Interferência continua aquele mesmo esqueminha. Diferença de caminho, já demonstramos para vocês, é N lambda sobre 2. Onde, como as fontes agora estão em oposição de fase, se o N for par, a interferência é do tipo destrutiva. Lembra disso? E se o N for ímpar, a interferência será do tipo construtiva. Claro, o colorido que você percebe tem que ser de interferência destrutiva, tá? Agora, para que isso aconteça, essa espessura da película tem que ser muito pequenininha, na ordem do comprimento de onda da luz. Ou filho, se ela for ainda menor, se for uma película onde a espessura seja menor do que o comprimento de onda da luz, porque para que o fenômeno seja evidenciado, pessoal, isso aqui deve ser respeitado, ó. A espessura deve ser da ordem do comprimento de onda da luz. Se essa espessura for menor do que o comprimento de onda da luz, esse caminho aqui vai ser desprezível. Então, essa interferência que vai ocorrer, ela será totalmente destrutiva em todos os pontos. Tanto é que você vê escuro na película, tá? Agora, quando você percebe o colorido, aí você vai ter as interferências ocorrendo aí. O colorido que você vê, claro, é interferência construtiva, porque a interferência destrutiva você não enxergava nada, era tudo escuro, tá? Então, isso tem que ser respeitado. A espessura dessa película deve ser muito próximo ao comprimento de onda da luz. Ou se a espessura for bem maior, é como se fosse uma camada grossa de vidro. A diferença de caminho vai ser tão exagerada ali que você não vai perceber o fenômeno de iridescência. Você vai perceber a reflexão, você vê a sua própria imagem ali pouco, mas vai perceber a refração, mas a iridescência, a interferência, você só percebe se a espessura tiver a mesma ordem do comprimento de onda da luz. E qual é a continha que a gente vai fazer? A gente percebe o seguinte, ó. Já que são essas duas aqui que estão se interferindo, estão se superpondo, a interferência através desse pulso aqui refletido, que inverteu a fase, e desse refratado aqui que não ocorreu inversão de fase desde o início. Nós notamos que para esse trem de ondas acompanhar esse trem de ondas refratado, teve que fazer assim, esse caminho, ó. Porque esse aqui sofreu logo reflexão. Mas para esse aqui acompanhar ele teve que entrar aqui, sofrer uma reflexão e voltar. Então a diferença de caminho entre eles é exatamente quando esse trem de ondas refratado faz assim, ó. Depois que ele faz isso, ele consegue acompanhar esse. Mas antes não. Porque primeiro esse refletiu, ó. Tchum, tchum, esse refletiu. Mas para esse cara acompanhar, é como se fosse uma competição, né? Esse aqui está na frente, ó. Tchum, chegou primeiro. Para esse aqui acompanhar, ele tem que fazer isso, ó. Tchum, tchum. Então a diferença de caminho entre eles é essa distância aqui, ó. Pram, pram. E o que é que você nota? Como isso a gente está falando da luz, os ângulos são tão pequenininhos, a gente entende, pessoal, que esses dois caminhos aqui, ó, esse descendo e esse subindo, eles são praticamente paralelos e iguais. Tá? A gente vai entender que o desenho eu fiz grande aqui, que eles são praticamente paralelos e iguais. Então, para esse refratado acompanhar o refletido, ele tem que fazer assim, ó. Percorre descendo e subindo. Então, ó, esse caminho iremos considerar que será do tamanho da espessura e vertical
Ó, ele percorre a espessura descendo, percorre mais uma vez a espessura, o mesmo caminho, subindo, então vai ser E mais E. A diferença de caminho para ele igualar, ó, tchum, tchum, ele faz E, 2S. Então a diferença de caminho ΔS, você vai dizer que são 2S, e aí vai ficar assim a expressão agora, acompanha. 2S será igual, repete o resto, N lambda dividido por 2, e aí só para deixar essa expressão mais arrumadinha, a espessura dessa película fina, onde está ocorrendo a iridescência, 2 vezes 2 aqui, ó, N vezes lambda dividido por 4. Então, na verdade, você não precisa estar decorando essa expressão, não. É entender que para esse refletido igualar, acompanhar, estar no mesmo ambiente para ocorrer a interferência, que o refratado, ele vai ter que percorrer a espessura 2 vezes. Então, no lugar do ΔS, você vai substituir por 2S, é justamente a diferença de caminho. E lembre que isso é uma interferência quando as pontas estão em oposição de fase. Se o N for par, é destrutivo. Se o N for ímpar, será construtivo. E lembrar, pessoal, que esse fenômeno é chamado de iridescência. É onde ocorre a chamada também furta-cor, né? Onde você tem aquele colorido ali, algumas películas, que ocorre esse fenômenozinho através da interferência de fontes em oposição de fase.